A filha de 7 anos de um milionário grita no meio de uma loja, apontando para a vendedora. Olha, papai, é a moça da foto da cabeceira da vovó. O homem ficou paralisado quando olhou para aquela mulher. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Eu nunca imaginei que uma manhã comum de sábado mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Eduardo, tenho 42 anos, sou empresário do ramo de tecnologia e moro em São Paulo com minha filha Sofia, de 7 anos. Aquela manhã começou como qualquer outra. Sofia acordou animada porque eu tinha prometido levá-la para comprar o presente de aniversário da avó. Ela pulou na minha cama às 7 da manhã, com aquele sorriso que sempre derrete meu coração, pedindo para irmos logo. Eu ainda estava sonolento, mas como resistir àquela energia? Perdi minha esposa há 3 anos em um acidente de carro. Desde então, Sofia e eu nos tornamos um time inseparável. Minha mãe, Dona Amélia, foi fundamental nesse período. Ela nos ajudou a superar a dor e sempre esteve presente para cuidar da Sofia quando eu precisava viajar a trabalho. Minha mãe é uma mulher forte, mas carrega uma tristeza profunda no olhar. Uma tristeza que eu conheço bem desde a infância. Quando eu tinha 15 anos, minha irmã mais nova, Carolina, desapareceu durante uma viagem em família para a praia. Ela tinha apenas 13 anos na época. Estávamos em Guarujá, aproveitando as férias de verão. Naquele dia fatídico, Carolina disse que ia comprar um sorvete na barraca perto da praia. Ela saiu correndo com o dinheiro na mão, e foi a última vez que a vimos. Meus pais ficaram desesperados. Chamaram a polícia, fizeram buscas incansáveis, colocaram cartazes por toda a cidade. Mas Carolina simplesmente desapareceu como fumaça. Os anos se passaram, e minha mãe nunca desistiu. Ela mantinha o quarto de Carolina intacto com todos os seus pertences. Na cabeceira da cama dela, havia uma foto emoldurada da Carolina sorrindo. Era uma foto tirada 2 dias antes do desaparecimento. Minha mãe olhava para aquela foto todos os dias, sussurrando palavras de esperança. Ela acreditava que um dia Carolina voltaria. Eu já tinha perdido as esperanças há muito tempo, mas nunca tive coragem de dizer isso para ela. Aquela manhã de sábado, Sofia estava particularmente animada. Ela adorava a avó e queria escolher o presente perfeito. Decidimos ir até um shopping na zona sul de São Paulo. Sofia estava falando sem parar no carro, contando sobre a escola, sobre as amigas, sobre o que queria ser quando crescesse. Eu ouvia com um sorriso no rosto, agradecendo por ter aquela menina maravilhosa na minha vida. Chegamos ao shopping por volta das 9 da manhã. Sofia segurou minha mão enquanto caminhávamos pelos corredores iluminados. Ela olhava para todas as vitrines, decidindo qual loja entrar. Finalmente, parou em frente a uma loja de artigos para casa. Vamos entrar aqui, papai. A vovó ia adorar uma daquelas almofadas bonitas. Concordei e entramos. A loja estava vazia naquele horário. Era uma loja elegante, com decorações sofisticadas e um cheiro agradável de lavanda. Uma vendedora nos cumprimentou com um sorriso gentil. Bom dia! Posso ajudar em alguma coisa? Ela era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos até os ombros, olhos verdes que transmitiam uma doçura peculiar. Vestia o uniforme da loja, uma blusa branca e uma calça preta. Algo em seu rosto me pareceu estranhamente familiar, mas não consegui identificar o que. Estamos procurando um presente para minha mãe, respondi educadamente. Sofia já tinha corrido para o setor de almofadas, tocando cada uma delas com curiosidade. A vendedora sorriu e começou a nos mostrar as opções. Ela era atenciosa e paciente, especialmente com Sofia, que fazia milhões de perguntas. Essa é macia? E essa é quentinha? A vovó gosta de coisas quentinhas. Enquanto Sofia explorava as almofadas, eu observava a vendedora discretamente. Havia algo nela que mexia comigo de uma forma estranha. Talvez fosse o jeito como ela sorria, ou a forma como inclinava a cabeça quando falava. Era como se eu a conhecesse de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Tentei afastar esses pensamentos e focar em ajudar Sofia a escolher o presente. De repente, Sofia parou no meio da loja e olhou fixamente para a vendedora. Seu rostinho ficou pálido e ela deixou cair a almofada que estava segurando. Papai! Ela chamou com a voz trêmula. Papai, vem aqui rápido! Eu me aproximei preocupado, imaginando que ela tinha se machucado ou visto algo que a assustou.
Mas o que ela disse em seguida fez meu mundo parar. Olha, papai, é a moça da foto da cabeceira da vovó. Sofia gritou apontando diretamente para a vendedora. Meu coração começou a bater descontroladamente. Olhei para a vendedora com mais atenção. Os olhos verdes, o formato do rosto, o jeito de sorrir. Meu Deus, como eu não tinha percebido antes. Minha mente começou a processar tudo em câmera lenta. A vendedora nos olhava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Senti minhas pernas fraquejarem. Precisei me apoiar em uma estante para não cair. Sofia continuava apontando com aquela certeza infantil que não questiona o que vê. É ela, papai. É igualzinha à tia Carol da foto. Minha garganta ficou seca. A vendedora deu um passo para trás, claramente assustada com nossa reação. Desculpe, mas acho que vocês estão me confundindo com outra pessoa, ela disse com voz nervosa. Minha voz saiu trêmula quando tentei falar. Qual é o seu nome? Perguntei, ainda apoiado na estante. A vendedora me olhou com receio, provavelmente pensando que eu era algum tipo de pessoa estranha. Meu nome é Ana Paula, ela respondeu hesitante. Por que vocês estão me olhando assim? Sofia puxou minha manga. Papai, ela não sabe que é a tia Carol? Tentei me acalmar e pensar racionalmente. Não podia simplesmente chegar para uma estranha e dizer que achava que ela era minha irmã desaparecida há 27 anos. Isso seria loucura, mas a semelhança era assustadora. Cada detalhe do rosto dela correspondia às minhas memórias de Carolina. Claro que ela estava mais velha agora, tinha 40 anos, mas os traços eram inconfundíveis. Os mesmos olhos verdes da família, o mesmo formato de nariz, até a pequena covinha no queixo. Desculpe se assustamos você, consegui dizer, tentando soar menos perturbado do que estava. É que você se parece muito com alguém que conhecemos, alguém muito importante para nossa família. Ana Paula relaxou um pouco, mas ainda mantinha uma expressão cautelosa. Ah, isso acontece às vezes. Dizem que todo mundo tem um sósia no mundo, não é? Ela forçou um sorriso, tentando aliviar a tensão. Sofia não largava do meu braço. Mas papai, a vovó vai ficar tão feliz. A tia Carol voltou. Eu precisava fazer minha filha entender que não podia simplesmente presumir essas coisas. Sofia, querida, nem sempre as pessoas que se parecem são as mesmas pessoas. Vamos escolher o presente da vovó, está bem? Mas mesmo enquanto falava, meus olhos não conseguiam se desviar de Ana Paula. Algo em mim precisava saber mais sobre aquela mulher. Ana Paula, comecei cautelosamente, você sempre morou em São Paulo? Ela pareceu surpresa com a pergunta pessoal. Na verdade, eu cresci em um orfanato no interior de São Paulo. Não tenho muitas lembranças de antes dos 14 anos. Os médicos disseram que foi um trauma, alguma coisa que aconteceu quando eu era mais nova. Perdi a memória de tudo que veio antes. Meu coração disparou. Um orfanato. Perda de memória. Carolina desapareceu aos 13 anos. As datas coincidiam perfeitamente. Um orfanato? Repeti, tentando manter a voz firme. Você sabe como chegou lá? Ana Paula balançou a cabeça. Não. Disseram que me encontraram vagando pelas ruas de uma cidade do litoral, confusa e desorientada. Não sabia meu nome, não sabia de onde vinha. Fiquei internada em um hospital por semanas. Quando ninguém apareceu para me buscar, me levaram para o orfanato. Cada palavra dela era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Carolina desapareceu no litoral. Ana Paula foi encontrada no litoral. A idade batia. A aparência era idêntica. Mas eu não podia apenas presumir. Precisava de certeza. Isso deve ter sido muito difícil para você, comentei, tentando manter a conversa fluindo naturalmente. Como você lidou com não ter memórias do seu passado? Ana Paula suspirou, seus olhos verdes ficando distantes. Foi estranho. Crescer sem saber quem você é, de onde veio, se tem família em algum lugar. Às vezes eu tenho sonhos, fragmentos de coisas que não sei se são memórias reais ou apenas minha imaginação. Praias, uma família rindo, uma voz de mulher me chamando de Carol. Ela parou abruptamente, como se tivesse percebido algo. Engraçado, vocês mencionaram esse nome, Carol. É um nome que aparece nos meus sonhos às vezes. Tive que fazer um esforço enorme para não gritar. Ela sonhava com o nome Carolina. Ela sonhava com praias. Ela tinha a idade certa, a aparência certa, estava no lugar certo na época certa. Não podia ser coincidência. Ana Paula, disse com voz firme, preciso ser honesto com você.
Há 27 anos, minha irmã mais nova desapareceu durante uma viagem à praia. Ela tinha 13 anos na época. Seu nome era Carolina, mas a chamávamos de Carol. Você é extremamente parecida com ela. O rosto de Ana Paula ficou pálido. Ela levou a mão à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro. Sofia se aproximou dela e segurou sua mão. Você é minha tia Carol. Eu sei que é. Eu sempre olho sua foto na casa da vovó. A vovó chora toda vez que olha para você. Ela disse que você estava perdida, mas que um dia ia voltar para casa. Ana Paula começou a tremer. Puxei uma cadeira que estava ali perto e pedi para ela se sentar. Respira fundo, eu disse, sentando ao seu lado. Sei que isso é muito para processar, mas preciso perguntar algumas coisas. Você tem alguma marca de nascença ou cicatriz específica? Ela assentiu lentamente. Tenho uma marca de nascença no ombro esquerdo. Parece uma pequena lua crescente. E tenho uma cicatriz no joelho, mas não sei de onde veio. Meu coração quase saiu pela boca. Carolina tinha exatamente essas marcas. A marca de nascença em forma de lua crescente era algo que nossa mãe sempre comentava, dizendo que era o sinal de que ela era especial. E a cicatriz no joelho era de quando ela caiu da bicicleta aos 8 anos. Ana Paula disse com lágrimas nos olhos. Minha irmã tinha exatamente essas mesmas marcas. Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube que havia algo faltando na minha vida. Sempre senti um vazio, uma sensação de que deveria estar em outro lugar, com outras pessoas. Mas nunca consegui preencher esse vazio. Criei uma vida aqui e trabalho nesta loja há 5 anos. Moro sozinha em um apartamento pequeno, mas nunca me senti completa. Sofia abraçou Ana Paula, e eu me juntei ao abraço. Ali estava eu no meio de uma loja, abraçando uma mulher que poderia ser minha irmã perdida. Uma irmã que minha mãe procurou incansavelmente por quase 3 décadas. Uma irmã que eu já tinha perdido as esperanças de encontrar. Precisamos fazer um teste de DNA, eu disse, tentando pensar praticamente apesar da emoção. Mas eu tenho certeza, Ana Paula. Tenho certeza de que você é Carolina. Você é minha irmã. Ana Paula se afastou um pouco do abraço, limpando as lágrimas com as mãos trêmulas. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou. Eu sempre imaginei que tivesse uma família em algum lugar, mas nunca pensei que realmente a encontraria. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e medo. E se não for verdade? E se eu não for sua irmã e acabarmos criando falsas esperanças? Entendi o medo dela perfeitamente. Era assustador imaginar ter uma família de repente, depois de passar a vida inteira sozinha. Vamos fazer as coisas com calma, assegurei. Mas, Ana Paula, as chances de todas essas coincidências acontecerem juntas são praticamente impossíveis. A aparência física, a idade, o local onde foi encontrada, a perda de memória, as marcas no corpo, tudo se encaixa perfeitamente. Sofia estava sentada no chão, olhando para nós com os olhos arregalados. Para ela, aquilo parecia uma história de conto de fadas. Papai, podemos levar a tia Carol para conhecer a vovó agora? Ela estava tão animada que mal conseguia ficar parada. Mas eu sabia que não podia simplesmente aparecer na casa da minha mãe com Ana Paula, sem preparação. Dona Amélia já tinha sofrido demais ao longo dos anos. Precisava ter certeza antes de dar a ela essa esperança. Sofia, amor, não podemos ir agora, expliquei. Primeiro precisamos fazer alguns exames para ter certeza. A vovó precisa estar preparada para essa notícia. Ana Paula concordou com a cabeça. Eu entendo. Isso é muito repentino para todos. Talvez devêssemos trocar contatos e conversar mais tarde. Eu ainda estou no horário de trabalho e não consigo processar tudo isso. Concordei e pegamos os números de telefone uma da outra. Mas antes de sair, algo me ocorreu. Ana Paula, você se importa se eu tirar uma foto sua? Quero mostrar para minha mãe antes de marcarmos o teste de DNA. Talvez ajude a prepará-la. Ela hesitou por um momento, mas depois concordou. Tirei algumas fotos dela, certificando-me de capturar bem seus traços faciais. Saímos da loja sem comprar nada. Sofia segurava minha mão, falando animadamente sobre como a vovó ficaria feliz. Papai, vai ser o melhor presente de aniversário do mundo. Eu sorri, mas minha mente estava a 1000 por hora. Precisava pensar cuidadosamente sobre como abordar isso com minha mãe. Ela era uma mulher forte,
mas também tinha o coração frágil quando se tratava de Carolina. Decidi passar na casa dela imediatamente. Minha mãe morava em um apartamento confortável em Moema, a 15 minutos do shopping. Quando chegamos, ela estava na cozinha preparando seu almoço. "Que surpresa!" ela exclamou ao nos ver. "Pensei que vocês estariam no shopping o dia todo." Sofia correu para abraçá-la, mas eu pedi que ela fosse brincar no quarto por um momento. Precisava conversar com minha mãe a sós. "Mãe, senta aqui comigo", pedi, indicando o sofá da sala. Ela me olhou preocupada. "Aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara estranha." Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Mãe, algo muito estranho aconteceu hoje. Algo que pode mudar tudo." Ela segurou minha mão, seus olhos cheios de preocupação. "Fala logo, Eduardo. Você está me assustando." Peguei meu celular e mostrei as fotos de Ana Paula. Minha mãe olhou para a tela e ficou completamente paralisada. Seu rosto perdeu toda a cor e ela começou a tremer. "Onde você tirou essa foto?" Sua voz saiu como um fio. "Quem é essa mulher?" Eu segurei suas mãos que tremiam violentamente. "Mãe, essa mulher trabalha em uma loja aqui perto. Sofia a reconheceu da foto que você tem na cabeceira da sua cama." Dona Amélia levou as mãos ao rosto, lágrimas já começando a escorrer. "Não pode ser, não é possível. Onde ela está? Eu preciso vê-la agora." Ela tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas demais. Eu a segurei, fazendo-a sentar novamente. "Mãe, calma. Ela não sabe se é realmente Carolina. Ela perdeu toda a memória de antes dos 14 anos. Foi criada em um orfanato." Minha mãe chorava copiosamente agora, agarrando-se a mim. "Eu sempre soube que ela estava viva. Eu sempre soube." Meu coração de mãe nunca deixou de sentir que minha Carol estava em algum lugar. "Onde ela está? Me leva até ela, por favor." Ver minha mãe naquele estado partia meu coração. Ela tinha esperado tanto tempo por esse momento. Mas eu precisava ser a voz da razão. "Mãe, primeiro vamos fazer um teste de DNA. Precisamos ter certeza absoluta." Ana Paula também está assustada e confusa. Ela precisa de tempo para processar tudo isso. Dona Amélia segurou meu rosto com as duas mãos. "Filho, olha para essa foto. Olha para esse rosto. Essa é minha filha. Eu geraria ela dentro de mim. Eu conheço cada detalhe do rosto dela. Essa é Carolina, eu tenho certeza." Passei a próxima hora acalmando minha mãe e explicando todos os detalhes do encontro. Contei sobre as marcas de nascença, sobre a cicatriz, sobre ela ter sido encontrada no litoral sem memória na época do desaparecimento. Cada informação fazia minha mãe chorar mais, mas eram lágrimas de alívio e esperança. 27 anos, ela repetia. 27 anos procurando, e ela estava aqui em São Paulo o tempo todo. Liguei para Ana Paula à tarde. Ela atendeu com voz hesitante. "Alô? Ana Paula, aqui é o Eduardo. Desculpa incomodar, mas preciso conversar com você sobre alguns próximos passos." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Eu não consegui trabalhar depois que vocês saíram. Meu chefe me dispensou mais cedo porque eu estava tão abalada. Estou em casa agora, tentando processar tudo isso." "Eu entendo completamente", disse, "mas preciso te contar algo." Mostrei sua foto para minha mãe. Ela te reconheceu imediatamente como Carolina. Ela está desesperada para te conhecer. Ana Paula ficou em silêncio por um longo momento. "Sua mãe? Minha possível mãe. Eu tenho uma mãe." Sua voz quebrou na última frase. "Ana Paula, ela nunca desistiu de te procurar. Nunca, nem por um dia." O quarto de Carolina permaneceu intacto todos esses anos. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Marquei o teste de DNA em um laboratório particular, garantindo que os resultados ficariam prontos o mais rápido possível. Ana Paula aceitou fazer o exame, embora estivesse visivelmente nervosa. Minha mãe insistiu em ir junto, mesmo eu tentando convencê-la a esperar em casa. "Eu não vou perder nem mais um minuto longe da minha filha", ela declarou com firmeza. O encontro entre minha mãe e Ana Paula foi um dos momentos mais intensos que já presenciei. Marcamos em um café neutro, para que fosse menos intimidador para Ana Paula. Quando ela entrou, minha mãe se levantou tão bruscamente que derrubou a cadeira. "Carol", ela sussurrou, suas mãos indo para o coração. Ana Paula parou na entrada, olhando para aquela mulher idosa que a observava com lágrimas nos olhos. "Dona Amélia?" Ana Paula perguntou com voz hesitante.
Minha mãe caminhou devagar até ela, como se temesse que fosse uma aparição que desapareceria se ela se movesse rápido demais. Quando ficou bem na frente de Ana Paula, ela levantou a mão trêmula e tocou gentilmente o rosto dela. Minha menina, minha Carol, eu te procurei por tanto tempo, tanto tempo. Ana Paula começou a chorar silenciosamente. Eu não tenho certeza se sou ela. Não tenho memórias. E se eu for apenas uma estranha parecida? Minha mãe balançou a cabeça. Você tem a mesma marca em forma de lua no ombro esquerdo que minha Carol tinha. Você tem os mesmos olhos verdes do seu pai. Você tem a mesma covinha no queixo. Você é minha filha. Eu sei no fundo do meu coração. Nós nos sentamos e conversamos por horas. Minha mãe contou histórias da infância de Carolina, mostrando fotos antigas que tinha trazido em uma bolsa. Ana Paula olhava para cada foto com intensidade, como se tentasse forçar as memórias a voltarem. Essa foto, ela disse, segurando uma imagem de Carolina aos 10 anos na praia. Eu acho que já vi isso antes. Ou sonhei. Não sei ao certo. Minha mãe segurou as mãos de Ana Paula. Não importa se você se lembra ou não. O que importa é que você está aqui agora, que eu te encontrei, que nossa família está completa novamente. Ana Paula apertou as mãos dela de volta. É estranho. Eu deveria estar mais assustada ou confusa, mas estar aqui com vocês parece certo. Parece familiar de alguma forma que não consigo explicar. Passamos a tarde toda juntos. Sofia estava eufórica, contando para Ana Paula sobre a escola, sobre seus desenhos favoritos, sobre como ela sempre pediu para a avó histórias sobre a tia Carol. A vovó sempre diz que você amava sorvete de morango e que gostava de colecionar conchas na praia. Sofia tagarelou. Ana Paula arregalou os olhos. Eu amo sorvete de morango e tenho uma coleção de conchas no meu apartamento. Nunca soube por que comecei a colecioná-las. Cada pequena revelação era como uma confirmação, mas eu sabia que precisávamos esperar pelo resultado do DNA para ter certeza absoluta. Os dias de espera foram torturantes. Minha mãe ligava várias vezes ao dia, perguntando se o resultado tinha saído. Ana Paula também estava ansiosa, mas por razões diferentes. E se o teste der negativo? Ela me perguntou em uma das nossas conversas. Eu vou estar criando esperanças para nada. Mas e se der positivo? Respondi. Você terá uma família que te ama e que te esperou por todos esses anos. Ana Paula suspirou. Eu sempre quis ter uma família. Crescer no orfanato foi difícil. Ver as outras crianças sendo adotadas enquanto eu ficava para trás. Quando completei 18 anos, saí de lá e tentei construir uma vida sozinha. Mas sempre houve esse vazio, esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum. Finalmente, depois de 5 dias agonizantes, o resultado chegou. Liguei para todos e marquei de nos encontrarmos no meu apartamento. Minha mãe chegou primeiro, tão nervosa que mal conseguia ficar em pé. Ana Paula chegou 15 minutos depois, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Sofia segurava a mão de Ana Paula, tentando confortá-la. Vai dar tudo certo, tia Carol. Você vai ver. Nos reunimos na sala, todos sentados em círculo. Eu segurava o envelope lacrado com o resultado. Antes de abrir isso, comecei. Quero que todos saibam que, independente do resultado, Ana Paula se tornou parte importante das nossas vidas nessa última semana. Minha mãe concordou com a cabeça, mas seus olhos estavam fixos no envelope. Abri o envelope com mãos trêmulas. Li o resultado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, só para ter certeza de que estava entendendo corretamente. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo que eu conseguisse falar. Olhei para Ana Paula, depois para minha mãe, e finalmente consegui dizer as palavras que mudariam tudo. O teste é positivo, com 99,9% de certeza. Ana Paula, você é Carolina. Você é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então minha mãe soltou um grito de alegria e se jogou nos braços de Ana Paula. Minha filha! Minha Carol! Você voltou para mim! Ana Paula abraçou minha mãe, chorando descontroladamente. Eu tenho uma mãe. Eu tenho um irmão. Eu tenho uma família. Sofia pulou no meio do abraço, gritando de felicidade. Eu sabia que era você. Nós nos abraçamos por longos minutos, todos chorando de emoção. 27 anos de busca, de dor, de esperança, finalmente tinham um final feliz. Carolina estava viva. Ela estava aqui. Nossa família estava completa novamente.
Mas junto com a alegria, vinha também as perguntas. O que tinha acontecido com ela? Como ela perdeu a memória? Onde ela esteve durante todos esses anos? Caras, minha mãe disse usando o apelido que não pronunciava há décadas. Você não precisa se forçar a lembrar de nada. O importante é que você está aqui agora. Mas se quiser, podemos tentar procurar respostas sobre o que aconteceu. Carolina limpou as lágrimas e concordou. Eu quero saber. Preciso entender o que me aconteceu. Nas semanas seguintes, decidimos contratar um investigador particular para tentar descobrir o que havia acontecido com Carolina após seu desaparecimento. Minha mãe insistiu em pagar todos os custos, dizendo que precisava de respostas depois de tanto tempo. Carolina se mudou temporariamente para um quarto de hóspedes no apartamento da minha mãe, pois as duas queriam recuperar o tempo perdido. O investigador que contratamos, Marcos, era um homem experiente que já tinha trabalhado em vários casos de pessoas desaparecidas. Ele começou vasculhando os registros policiais de 1998, o ano do desaparecimento. Encontrou o boletim de ocorrência que meus pais fizeram na época e todas as buscas que foram realizadas. A polícia fez um trabalho extenso na época, ele nos contou. Mas, infelizmente, sem pistas concretas, o caso acabou esfriando. Marcos também foi até o orfanato onde Carolina cresceu. A instituição ainda existia, embora tivesse passado por várias mudanças de administração. Ele conseguiu acesso aos registros antigos e encontrou a ficha de entrada de Carolina, ou melhor, de Ana Paula, o nome que os funcionários do orfanato haviam dado a ela quando foi admitida. Segundo os registros, uma moradora de uma cidade litorânea chamada Bertioga a encontrou vagando pelas ruas, confusa e desorientada. A mulher que a encontrou, Dona Francisca, era uma pessoa idosa que trabalhava como voluntária em uma igreja local. Ela levou a menina para o hospital, onde permaneceu internada por 3 semanas. Os médicos diagnosticaram amnésia dissociativa, provavelmente causada por algum trauma severo. Tentaram encontrar a família dela, mas sem sucesso. Como ninguém apareceu para buscá-la, ela foi encaminhada ao orfanato. Marcos conseguiu localizar Dona Francisca, que agora tinha 83 anos e ainda morava em Bertioga. Fomos todos juntos visitá-la. Eu, minha mãe, Carolina e o investigador. A senhora nos recebeu em sua casa simples, próxima à praia. Quando viu Carolina, seus olhos se iluminaram. Eu me lembro de você, a menina dos olhos verdes que encontrei perdida na rua. Como você está? Conseguiu recuperar suas memórias? Carolina balançou a cabeça. Não, mas agora eu sei quem sou. Encontrei minha família depois de todos esses anos. Dona Francisca sorriu com lágrimas nos olhos. Que bênção! Eu sempre rezei por você, sabe? Sempre tive esperança de que um dia você encontrasse sua família. Ela então nos contou com mais detalhes sobre aquele dia, em 1998. Era uma tarde de terça-feira, ela começou. Eu estava voltando da missa quando vi uma menina sentada na calçada, abraçando os joelhos e balançando para frente e para trás. Ela estava suja, com roupas rasgadas e parecia estar em estado de choque. Me aproximei dela e perguntei se estava bem, mas ela não respondia. Só ficava repetindo, não me lembro, não me lembro. Dona Francisca nos contou que tentou perguntar o nome dela, onde morava, mas a menina não conseguia responder. Ela parecia genuinamente não saber. A senhora então a levou para sua casa, deu-lhe um banho e comida e depois a levou ao hospital. A polícia foi chamada, fizeram um boletim, mas não conseguiram identificá-la. Naquela época não existiam as tecnologias de hoje. Não tinha jeito de fazer reconhecimento facial ou essas coisas modernas. Minha mãe segurou a mão de Dona Francisca com gratidão. Obrigada por cuidar da minha filha. A senhora salvou a vida dela. Dona Francisca deu de ombros. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não podia deixar uma criança sozinha na rua. Ela então olhou para Carolina com curiosidade. Você ainda não se lembra de nada do que aconteceu? Carolina balançou a cabeça tristemente. Não. É como se tudo antes daquele dia tivesse sido apagado. Eu tento me forçar a lembrar, mas nada vem. Apenas fragmentos de sonhos que não sei se são reais. Marcos, o investigador, interveio. Dona Francisca, a senhora se lembra de algo específico sobre o estado físico da menina quando a encontrou? Algum machucado, marca, algo que pudesse indicar o que tinha acontecido? Dona Francisca pensou por um momento. Ela tinha alguns arranhões nos braços e pernas,
como se tivesse caído ou passado por algum lugar com vegetação densa, mas nada muito grave. O que mais me impressionou foi o estado emocional dela. Era como se ela tivesse presenciado algo terrível e seu cérebro simplesmente desligou para se proteger. Suas palavras confirmavam o diagnóstico de amnésia dissociativa que os médicos tinham dado. Depois da visita à Dona Francisca, Marcos continuou investigando. Ele voltou para Guarujá, onde Carolina tinha desaparecido, e começou a entrevistar pessoas que trabalhavam na região da praia em 1998. Muitos já não estavam mais lá, mas ele conseguiu encontrar alguns. Um vendedor de água de coco se lembrava vagamente da época. Sim, eu me lembro desse caso. Uma família ficou desesperada procurando a filha. Fizeram buscas por dias. O vendedor não tinha informações novas, mas indicou outras pessoas que talvez pudessem ajudar. Marcos continuou sua investigação meticulosa, conversando com antigos moradores, checando registros de hotéis e pousadas da época. Foi um trabalho árduo, mas finalmente ele encontrou algo significativo. Um homem que trabalhava como salva-vidas na época se lembrava de um incidente estranho. Eu lembro que naquele verão de 98 teve uma história esquisita, o ex-salva-vidas contou. Uma gangue local estava atuando na região, abordando turistas desavisados. Eles usavam crianças e adolescentes para distrair as famílias enquanto roubavam seus pertences. Ouvi dizer que algumas dessas crianças eram forçadas a participar, outras eram coagidas com promessas de dinheiro. Marcos nos contou essa informação e todos ficamos em choque. Você acha que Carolina foi sequestrada por essa gangue? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Marcos levantou as mãos. É apenas uma teoria neste momento, mas faz sentido. Ela pode ter sido abordada quando foi comprar o sorvete, levada por essas pessoas, e algo pode ter acontecido que a fez fugir ou ser abandonada. O trauma do sequestro poderia explicar a perda de memória. A investigação revelou informações perturbadoras sobre a gangue que atuava no litoral paulista durante o verão de 1998. Marcos conseguiu contato com um delegado aposentado que havia trabalhado naquele caso na época. O homem, já com mais de 65 anos, se lembrava bem da operação. Aquela quadrilha era problemática, ele explicou. Eles recrutavam adolescentes vulneráveis para ajudar em pequenos furtos, prometiam dinheiro fácil e proteção. O delegado nos contou que em agosto de 1998, poucos meses após o desaparecimento de Carolina, a polícia finalmente conseguiu desmantelar a gangue. Vários membros foram detidos, mas muitos outros fugiram. Naquela época, não tínhamos a tecnologia de hoje. Muita gente escapou e nunca foi encontrada. E as crianças e adolescentes que estavam envolvidos, a maioria fugiu ou se dispersou quando a operação aconteceu. Marcos mostrou a Carolina fotos dos membros da gangue que foram detidos, perguntando se ela reconhecia algum rosto. Ela olhou cada foto com cuidado, mas nada despertou memórias. Sinto muito, não reconheço ninguém, ela disse com frustração. É como se essa parte da minha vida simplesmente não existisse. Minha mãe segurou sua mão. Tudo bem, filha. O importante é que você está segura agora. Mas Carolina estava determinada a descobrir a verdade. Eu preciso saber o que aconteceu comigo. Por que perdi minha memória? O que foi tão traumático que meu cérebro decidiu apagar tudo? Marcos sugeriu que ela tentasse fazer terapia com um especialista em recuperação de memória. Às vezes, com a orientação correta, fragmentos de memórias reprimidas podem voltar, ele explicou. Encontramos uma psicóloga especializada em trauma e amnésia dissociativa. Doutora Mariana era uma profissional reconhecida, com anos de experiência em casos complexos. Carolina começou as sessões semanalmente. No início, não houve muito progresso. Ela falava sobre sua vida no orfanato, sobre como era crescer sem saber de onde vinha, sobre o vazio que sempre sentiu, mas nenhuma memória da infância anterior ao desaparecimento emergia. Passaram-se 3 meses de terapia. Minha mãe estava impaciente, querendo respostas rápidas, mas a doutora Mariana nos lembrou que o processo de recuperação de memória não podia ser apressado. A mente de Carolina bloqueou essas memórias por uma razão. Forçar demais pode ser prejudicial. Precisamos ir no ritmo dela. Todos concordamos, embora fosse difícil esperar. Durante esse tempo,
Carolina estava se adaptando à sua nova vida. Ela se demitiu do emprego na loja e minha mãe insistiu em sustentá-la enquanto ela se reorganizava. Você é minha filha. Deixa eu cuidar de você agora, Dona Amélia dizia sempre. Carolina passou a frequentar almoços de domingo na minha casa. Conheceu meus amigos e colegas de trabalho. Sofia estava extasiada por ter finalmente a tia que sempre ouviu falar. Um dia, durante uma das sessões de terapia, algo mudou. Carolina estava falando sobre seus sonhos recorrentes quando de repente ficou muito pálida. Eu estou lembrando de algo, ela disse com voz trêmula. Doutora Mariana se inclinou para a frente. Está tudo bem, Carolina. Você está segura aqui. O que você está lembrando? Carolina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vejo uma mulher. Ela está gritando comigo. Não, não é gritar. Ela está me chamando. Carol, volta aqui. Mas eu estou correndo. Por que estou correndo? Carolina começou a tremer. Tem um homem. Ele está me puxando pelo braço. Dói. Ele está me arrastando. Eu quero gritar, mas ele coloca a mão na minha boca. Estou com medo, muito medo. A doutora Mariana falou com voz calma. Você está segura, Carolina. Isso é apenas uma memória. O que acontece depois? Carolina respirava com dificuldade. Tem um carro. Ele me joga dentro do carro. Tem outras crianças lá. Elas também estão assustadas. O carro está se movendo, está escuro. Não consigo ver para onde estamos indo. Eu quero minha mãe, eu quero voltar para a praia. Foi a primeira quebra significativa no bloqueio de memória. Nas sessões seguintes, mais fragmentos começaram a surgir. Carolina se lembrava de ter sido levada para uma casa suja em algum lugar. Lembrava-se de outros adolescentes ali, todos parecendo assustados e perdidos. Lembrava-se de um homem mais velho dizendo a eles que agora faziam parte de um negócio e que precisariam trabalhar para ele. As memórias eram fragmentadas e confusas, mas aos poucos uma narrativa começou a se formar. Carolina passou cerca de 2 semanas naquela casa. Os adolescentes eram forçados a participar de pequenos furtos nas praias. Carolina se lembrava de ter sido levada de volta para Guarujá, mas para uma parte diferente da praia, onde não conhecia ninguém. Foi instruída a fazer turistas desviarem a atenção, enquanto outros membros da gangue roubavam. Eu não queria fazer isso. Carolina chorou durante uma sessão. Mas eles disseram que se eu não cooperasse me machucariam. Eu tinha tanto medo. Ela se lembrava de ter tentado fugir várias vezes, mas sempre era pega e trazida de volta. Até que um dia, durante uma operação na praia de Bertioga, algo deu errado. A polícia apareceu de repente e todos os membros da gangue fugiram em pânico. Foi caos, Carolina se lembrava. Todo mundo correndo em direções diferentes. Eu corri também. Corri o máximo que pude. Atravessei uma área com muitas árvores. Me arranhei toda. Continuei correndo até não conseguir mais. Então tudo ficou branco. A próxima coisa que lembro é de acordar no hospital, sem saber quem eu era ou como tinha chegado ali. As memórias explicavam finalmente o mistério de 27 anos. A revelação das memórias de Carolina foi ao mesmo tempo um alívio e uma fonte de dor intensa para toda a família. Saber que ela havia sido sequestrada, forçada a participar de atividades criminosas e traumatizada a ponto de desenvolver amnésia era devastador. Minha mãe chorou por dias repetindo que deveria ter sido mais cuidadosa, que nunca deveria ter deixado Carolina ir sozinha comprar sorvete. Mãe, você não teve culpa. Carolina a consolava. Eu era uma adolescente teimosa que queria independência. Você não poderia prever o que aconteceria. Mas as palavras faziam pouco para aliviar a culpa que minha mãe carregava. Ela se tornou superprotetora com Carolina, ligando várias vezes ao dia para verificar se estava bem, preocupando-se sempre que ela saía sozinha. Com a ajuda contínua da doutora Mariana, Carolina aprendeu a processar as memórias traumáticas que haviam retornado. A terapia se concentrou em técnicas de enfrentamento e em ajudá-la a entender que o que aconteceu não definiu quem ela era. Você sobreviveu a algo terrível, a psicóloga sempre dizia. Isso mostra sua força, não sua fraqueza. Você lutou para escapar e conseguiu. Marcos, o investigador, usou as novas informações para tentar identificar os membros da gangue que ainda estavam vivos ou poderiam ser localizados. Ele trabalhou em cooperação com a polícia para ver se algum processo poderia ser aberto, mesmo depois de tanto tempo. Infelizmente, muitos dos envolvidos já faleceram ou nunca foram identificados, ele nos informou.
mas estamos fazendo o possível para buscar alguma forma de justiça. A verdade era que Carolina não estava muito interessada em perseguir justiça legal. Eu só quero seguir em frente, ela dizia. Recuperei minha família. Agora sei quem sou. Isso é o que importa para mim. Mas eu via em seus olhos que ainda havia dor. Ainda havia noites em que ela tinha pesadelos sobre aquelas 2 semanas horríveis de sequestro. A cura seria um processo longo. Sofia, com a inocência de uma criança de 7 anos, não entendia completamente a gravidade do que havia acontecido. Para ela, a tia Carol tinha vivido uma aventura assustadora, mas agora estava em segurança e feliz com a família. Tia Carol, você foi muito corajosa, ela dizia sempre. Fugiu dos bandidos e encontrou o caminho de volta para casa, mesmo que tenha demorado muito tempo. Carolina sorria para a sobrinha, agradecida por aquela perspectiva mais simples e otimista. À medida que os meses passavam, Carolina começou a reconstruir sua vida. Ela decidiu voltar a estudar, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade. Minha mãe ficou radiante quando Carolina anunciou que queria fazer faculdade de psicologia. Depois de tudo que passei com a doutora Mariana, percebi que quero ajudar outras pessoas que passam por traumas. Quero ser a voz que me ajudou quando eu mais precisava. Ajudei Carolina com o processo de inscrição para o vestibular. Ela estudou com dedicação, determinada a passar. Quando os resultados saíram e seu nome estava na lista de aprovados, toda a família comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Estou tão orgulhosa de você, minha mãe disse, abraçando Carolina com força. Você superou tanto e ainda assim tem coragem de seguir seus sonhos. Carolina também começou a explorar São Paulo, a cidade onde cresceu sem saber que tinha raízes ali. Ela visitava lugares, conhecia pessoas, criava novas memórias. Sabe, Eduardo, ela me disse uma vez, eu passei tanto tempo me sentindo deslocada, como se não pertencesse a lugar nenhum. Mas agora, pela primeira vez na vida, eu sinto que tenho um lar, uma família, um propósito. Houve momentos difíceis, é claro. Às vezes, Carolina tinha ataques de ansiedade, especialmente em lugares lotados. Certas situações acionavam suas memórias traumáticas, mas com terapia e o apoio da família, ela aprendeu a gerenciar esses episódios. A doutora Mariana a ensinou técnicas de respiração e mindfulness que ajudavam nos momentos de crise. É um processo, Carolina dizia. Alguns dias são melhores que outros. Um ano após nosso encontro fortuito na loja, decidimos fazer uma reunião de família especial. Convidamos Dona Francisca, a mulher que havia encontrado Carolina em Bertioga, para vir a São Paulo. Queríamos agradecer pessoalmente e mostrar a ela como Carolina estava bem. Quando as duas se reencontraram, foi um momento emocionante. Você se tornou uma mulher linda e forte, Dona Francisca disse, abraçando Carolina. Estou tão feliz em ver que você encontrou sua família. Naquela reunião, também estavam presentes amigos próximos e alguns parentes distantes que souberam da história. Foi uma celebração não apenas do reencontro, mas da resiliência e da força do amor familiar. Minha mãe fez um discurso emocionado, agradecendo a todos que ajudaram na busca e na recuperação de Carolina. Nunca percam a esperança, ela disse. Miracles podem acontecer quando menos esperamos. Carolina também falou, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu perdi 27 anos com minha família, mas não vou desperdiçar nem mais um dia. Cada momento a partir de agora será vivido plenamente, com gratidão por ter pessoas que me amam. Sofia aplaudiu entusiasticamente, fazendo todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. Era um momento de cura coletiva, de fechamento e novo começo simultaneamente. O início do ano letivo trouxe uma nova energia para Carolina. Ela começou a faculdade de psicologia com entusiasmo, chegando sempre adiantada para as aulas e participando ativamente das discussões. Seus colegas de turma não sabiam de sua história, e ela preferia assim. Quero ser apenas Carolina, a estudante, ela me explicou. Não quero ser definida pelo que aconteceu comigo. Porém, foi impossível manter total segredo. Depois de alguns meses, uma colega de classe chamada Beatriz se tornou amiga próxima de Carolina. Elas estudavam juntas para as provas e almoçavam no refeitório da universidade. Beatriz percebeu que Carolina tinha cicatrizes emocionais profundas, embora não soubesse exatamente de quê. Você é muito forte,
Beatriz disse uma vez. Dá para ver nos seus olhos que você passou por algo significativo. Carolina finalmente decidiu contar sua história para Beatriz. A amiga ficou chocada, mas também profundamente tocada. Agora entendo por que você escolheu psicologia, Beatriz disse. Sua experiência vai fazer de você uma profissional incrível. Você vai conseguir se conectar com pacientes em um nível que poucos conseguem. Aquelas palavras deram ainda mais motivação para Carolina continuar seus estudos. Durante esse período, eu também passei por mudanças em minha vida. Conheci uma mulher chamada Fernanda em uma conferência de tecnologia. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma compaixão natural por pessoas. Quando contei a ela sobre Carolina e toda a nossa história, ela ficou fascinada. Sua família passou por algo extraordinário, ela disse. E a forma como vocês se apoiaram uns aos outros é linda. Fernanda e Carolina se deram bem desde o primeiro encontro. Foi durante um almoço de domingo na casa da minha mãe. Sofia ficou empolgada por conhecer a namorada do papai e bombardeou Fernanda com perguntas. Carolina observava tudo com um sorriso no rosto. Depois que Fernanda foi embora, Carolina me puxou de lado. Ela é especial, Eduardo. Não deixe essa escapar. Eu sorri, sabendo que tinha a aprovação da minha irmã. Minha mãe também gostou de Fernanda. É bom ver você feliz de novo, filho, ela disse. Depois de perder sua esposa, eu temia que você se fechasse para o amor. Mas essa Fernanda tem algo especial. Ela ilumina seus olhos do mesmo jeito que sua esposa fazia. Aquelas palavras significavam muito para mim. Minha mãe estava certa. Fernanda tinha trazido luz de volta para minha vida. Enquanto isso, Carolina enfrentava seus próprios desafios na faculdade. Um dos professores, o Dr. Roberto, era especialista em trauma e transtornos dissociativos. Quando o tema foi abordado em aula, Carolina sentiu algo se mexer dentro dela. Depois da aula, ela se aproximou do professor. Dr. Roberto, eu gostaria de conversar com o senhor sobre algo pessoal, se possível. O professor concordou em recebê-la durante seu horário de atendimento. Na reunião, Carolina contou sua história. O Dr. Roberto ouviu com atenção, fazendo perguntas ocasionais. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Carolina, sua história é extraordinária. Mas mais do que isso, sua resiliência é inspiradora. Você já pensou em um dia compartilhar sua experiência de forma mais ampla, através de palestras ou até mesmo pesquisa acadêmica? Casos como o seu podem ajudar muitas pessoas. A sugestão plantou uma semente na mente de Carolina. Ela começou a considerar a possibilidade de usar sua experiência para ajudar outros. Mas será que estou pronta para isso? Ela me perguntou durante uma de nossas conversas. Mal consegui processar tudo o que aconteceu comigo. Como posso ajudar os outros? Eu segurei sua mão. Carol, você não precisa ter todas as respostas agora. Deixe essa ideia amadurecer. Quando for a hora certa, você saberá. Naquele mesmo período, Sofia estava tendo dificuldades na escola. Ela estava tendo problemas para se concentrar e suas notas haviam caído. Quando conversei com a professora, ela mencionou que Sofia falava muito sobre quando a tia Carol estava perdida e parecia fixada na história. Percebi que, apesar de parecer ajustada, Sofia estava processando o impacto emocional de tudo que havia acontecido. Decidi levar Sofia para conversar com a doutora Mariana, a mesma psicóloga que estava ajudando Carolina. A doutora foi gentil e paciente com Sofia, usando técnicas apropriadas para a idade dela. Depois de algumas sessões, ela me explicou. Sofia está experimentando ansiedade secundária. Ela se preocupa que algo ruim possa acontecer com você ou com Carolina. É uma reação comum em crianças que foram expostas a histórias traumáticas. A doutora Mariana sugeriu que fizéssemos sessões familiares, onde todos pudéssemos processar juntos o impacto dos eventos do último ano. Foi surpreendentemente útil. Carolina, Sofia e eu nos reuníamos uma vez por semana para falar sobre nossos sentimentos, medos e esperanças. Minha mãe também participou de algumas sessões. Foi durante uma dessas sessões que Sofia finalmente expressou seu maior medo. Eu tenho medo que a tia Carol desapareça de novo, ela confessou com lágrimas nos olhos. Carolina a abraçou imediatamente. Sofia, meu amor, eu não vou a lugar nenhum. Agora que encontrei vocês,
Nunca mais vou deixar essa família. Prometo. Sofia se agarrou a Carolina, chorando. Mas e se os homens maus voltarem? Carolina olhou para mim, depois para Sofia. Aqueles homens não podem me machucar mais. Eu sou adulta agora. E estou rodeada de pessoas que me amam e me protegem. Estamos todos seguros. Aquele momento foi uma virada para todos nós. Percebemos que não éramos apenas indivíduos lidando com trauma. Éramos uma família unida e juntos éramos mais fortes. As sessões de terapia familiar continuaram por vários meses e, gradualmente, todos começamos a nos sentir mais estáveis e seguros. Sofia voltou a ter boas notas na escola e sua ansiedade diminuiu significativamente. 2 anos após o reencontro, nossa família estava irreconhecivelmente transformada. Carolina estava no 3º ano da faculdade, com notas excelentes e sendo elogiada pelos professores. Ela havia começado um estágio em uma clínica que atendia vítimas de trauma, colocando em prática o que aprendia em sala de aula. É desafiador, ela me contou, mas também é incrivelmente gratificante ver outras pessoas se recuperando. Me lembra do meu próprio progresso. Fernanda e eu nos casamos em uma cerimônia íntima. Carolina foi minha madrinha e Sofia foi a daminha de honra. Minha mãe chorou de felicidade durante toda a cerimônia. Ver meus filhos felizes e minha família completa é tudo que sempre quis, ela disse no discurso do jantar. Fernanda e Carolina desenvolveram uma relação próxima, quase como irmãs, e isso aquecia meu coração de maneiras que não conseguia expressar em palavras. Sofia, agora com 9 anos, estava crescendo e se tornando uma menina confiante e articulada. Ela adorava contar para as amigas sobre como tinha encontrado a tia Carol, sempre embelezando a história com detalhes dramáticos. Carolina ria das versões criativas de Sofia. Na história dela, eu fui salva por um grupo de super-heróis. Ela brincava. Era bom ver que Sofia processara o trauma de uma forma saudável e criativa. Minha mãe, aos 70 anos, parecia ter rejuvenescido desde que Carolina voltou. Ela estava mais ativa, mais feliz, mais presente. As marcas de tristeza que carregou por décadas haviam desaparecido, substituídas por uma serenidade tranquila. Ela e Carolina passavam horas juntas, cozinhando, conversando, simplesmente aproveitando a companhia uma da outra. Estou recuperando todos os anos perdidos, minha mãe dizia sempre. Um dia, Carolina chegou em casa visivelmente agitada. Aconteceu algo incrível no estágio hoje, ela disse, seus olhos brilhando. Uma paciente que eu estava acompanhando, uma mulher que sofreu abuso e desenvolveu amnésia parcial, teve uma grande ruptura hoje. Ela recuperou memórias importantes e finalmente conseguiu dar nome aos seus sentimentos. E eu ajudei nisso, Eduardo. Eu realmente ajudei. Ver Carolina tão realizada me encheu de orgulho. O Dr. Roberto, seu professor e mentor, tinha razão sobre o potencial dela. Carolina tinha uma capacidade única de se conectar com pacientes traumatizados. Ela entendia a dor deles de uma forma visceral, e essa empatia genuína fazia toda a diferença no tratamento. Seus supervisores na clínica já comentavam que ela seria uma psicóloga excepcional quando se formasse. Ela tem o dom, um deles me disse em um evento da faculdade. É raro encontrar alguém tão jovem com tanta profundidade emocional. Durante aquele ano, Carolina também fez algo corajoso. Ela decidiu voltar a Guarujá pela primeira vez desde o desaparecimento. Eu me ofereci para acompanhá-la, assim como minha mãe e Fernanda. Sofia também quis ir, curiosa para ver o lugar onde tudo começou. Foi uma viagem carregada de emoção. Quando chegamos à praia onde Carolina tinha desaparecido, ela ficou parada por longos minutos, apenas olhando para o mar. É estranho estar aqui de novo, ela disse suavemente. Parte de mim esperava sentir medo ou pânico, mas tudo o que sinto é uma paz estranha, como se estivesse fechando um círculo. Ela caminhou pela areia, tocando a água com os pés. Sofia segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Minha mãe ficou ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca pensei que voltaria aqui com minha filha. Ela sussurrou. Visitamos também Bertioga, onde Carolina foi encontrada por Dona Francisca. A idosa senhora nos recebeu novamente com carinho. Ela havia envelhecido visivelmente nos últimos 2 anos, mas seu sorriso era caloroso. Como está minha menina? Ela perguntou abraçando Carolina. Elas conversaram por horas.
E antes de irmos embora, Carolina entregou um presente à Dona Francisca, uma placa com os dizeres: para a mulher que salvou minha vida. Com amor eterno, Carolina. Aquela viagem foi catártica para todos nós. No caminho de volta para São Paulo, Carolina estava pensativa. Sabe, Eduardo, eu passei tanto tempo com raiva do que me foi tirado, mas hoje percebi que, apesar de tudo, tive sorte. Fui encontrada, sobrevivi, recuperei minha família. Muitas pessoas desaparecidas nunca têm essa chance. Que agora posso usar minha experiência para ajudar outros. Suas palavras mostravam uma maturidade e sabedoria além de seus anos. No final daquele ano, Carolina teve a ideia de criar um projeto especial na universidade. Com o apoio do Dr. Roberto, ela desenvolveu um grupo de apoio para pessoas com amnésia dissociativa e suas famílias. Quando eu estava passando por isso, me senti tão sozinha, ela explicou. Quero criar um espaço onde outras pessoas possam compartilhar suas experiências e encontrar apoio. O projeto foi aprovado pela universidade e começou a funcionar no semestre seguinte. O grupo de apoio rapidamente ganhou participantes. Pessoas de toda São Paulo começaram a comparecer às reuniões semanais. Carolina facilitava as sessões com uma combinação de compaixão e profissionalismo que impressionava até os professores mais experientes. Ela compartilhava sua própria história quando apropriado, mostrando às pessoas que a recuperação era possível. Vocês não estão sozinhos, ela dizia sempre. E suas memórias perdidas não definem quem vocês são. Eu frequentemente observava as sessões de longe, maravilhado com a transformação de Carolina. A menina que havia sido encontrada confusa e assustada em uma rua havia se tornado uma líder compassiva, ajudando outros a encontrarem seu caminho. Era como se todo o sofrimento que ela havia passado tivesse um propósito maior, prepará-la para ser uma luz na escuridão de outras pessoas. Fernanda também se envolveu no projeto, oferecendo suas habilidades organizacionais para ajudar a estruturar o grupo. Ela e Carolina trabalhavam bem juntas, complementando os pontos fortes uma da outra. Sua irmã é uma pessoa notável, Fernanda me disse uma noite. Ela transformou sua dor em propósito. Isso é algo que poucos conseguem fazer. Eu concordei, sentindo uma imensa gratidão por ter Carolina de volta em minha vida. Minha mãe tornou-se voluntária no grupo de apoio também. Ela compartilhava sua perspectiva como mãe, que nunca desistiu de procurar sua filha, oferecendo esperança para outras famílias de pessoas desaparecidas. Se eu tivesse desistido, nunca teria esse final feliz. Ela dizia aos participantes: nunca percam a esperança, nunca parem de procurar, nunca desistam das pessoas que amam. Suas palavras inspiravam muitos que estavam perdendo a fé. Sofia começou a ajudar também à sua maneira. Ela desenhava cartões de encorajamento para os participantes do grupo, com mensagens coloridas e alegres. Para você lembrar que é especial, ou você é mais forte do que pensa, eram algumas das frases que ela escrevia. Os participantes adoravam os cartões, muitos guardando-os como tesouros. Carolina sempre agradecia à sobrinha. Você tem um coração enorme, Sofia. Assim como sua tia. Sofia sorria, orgulhosa de fazer parte de algo significativo. O tempo continuou sua marcha inexorável, e 3 anos após nosso encontro inicial na loja, celebramos um marco importante, a formatura de Carolina em psicologia. A cerimônia foi emocionante. Quando seu nome foi chamado e ela subiu ao palco para receber o diploma, toda a nossa família se levantou e aplaudiu entusiasticamente. Sofia gritou: "Essa é minha tia!", tão alto que metade do auditório riu. Minha mãe chorava de orgulho, segurando minha mão com força. Após a cerimônia, fizemos uma festa na casa da minha mãe. Amigos, colegas de faculdade, professores e membros do grupo de apoio compareceram. Dona Francisca também estava lá, tendo feito a viagem de Bertioga, especialmente para a ocasião. Foi uma celebração não apenas da conquista acadêmica de Carolina, mas de toda a jornada que nossa família havia percorrido. Há 3 anos eu não sabia quem era, Carolina disse em seu discurso improvisado. Hoje sei exatamente quem sou. Uma sobrevivente, uma filha, uma irmã, uma tia, uma psicóloga. E mais importante, sei que pertenço a uma família que nunca desistiu de mim. Carolina foi aprovada no processo seletivo de um programa de mestrado em psicologia clínica, com foco em trauma e dissociação.
Ela também recebeu uma oferta de emprego em uma clínica renomada, especializada em atendimento a vítimas de violência. Era o começo de uma carreira promissora. Sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo, ela me confessou. Tudo o que passei me trouxe até aqui. E agora posso transformar essa experiência em algo positivo. O grupo de apoio que Carolina havia fundado continuava crescendo. Eles agora tinham reuniões 2 vezes por semana e haviam ajudado dezenas de pessoas. Algumas histórias tinham finais felizes, com famílias se reunindo. Outras ainda estavam em processo. Mas todos encontravam conforto em saber que não estavam sozinhos em suas lutas. Carolina recebia mensagens regularmente de participantes, agradecendo pela diferença que ela havia feito em suas vidas. Sofia, agora com 10 anos, desenvolveu um interesse por ajudar pessoas, claramente inspirada pela tia. Quando eu crescer, quero ser psicóloga como a tia Carol, ela anunciou durante um jantar de família. Carolina ficou visivelmente emocionada. Você seria maravilhosa nisso, Sofia. Você tem um coração compassivo e uma mente brilhante. Ver as duas juntas, a sobrinha admirando tanto a tia, sempre aquecia meu coração. Fernanda e eu decidimos adotar uma criança. Depois de ver tudo que Carolina havia passado no sistema de orfanatos, sentimos que poderíamos fazer a diferença na vida de uma criança. Começamos o processo de adoção e, após vários meses de entrevistas e avaliações, fomos aprovados. Conhecemos um menino de 5 anos chamado Gabriel, que havia perdido os pais em um acidente. Quando o trouxemos para casa pela primeira vez, Carolina estava lá para recebê-lo. Bem-vindo à família, Gabriel, ela disse, abraçando-o. Você vai ser muito amado aqui. Gabriel se adaptou rapidamente. Sofia ficou entusiasmada por ter um irmãozinho e assumiu o papel de irmã mais velha com seriedade. Minha mãe tinha agora 3 netos e não poderia estar mais feliz. Minha família cresceu tanto, ela dizia sempre, olhando ao redor durante as reuniões de família. Depois de perder Carol, achei que nunca seria completa de novo. Mas olha só, não apenas encontrei minha filha, como ganhei uma nora maravilhosa e mais um neto. Sou a mulher mais abençoada do mundo. Em uma manhã de sábado, 4 anos após aquele encontro fortuito na loja, toda a família se reuniu para um piquenique no parque. Era um dia lindo de sol, com céu azul e brisa suave. Sofia e Gabriel brincavam no playground enquanto os adultos conversavam. Carolina estava radiante, falando animadamente sobre um caso desafiador no trabalho que ela havia ajudado a resolver. Fernanda e minha mãe preparavam os sanduíches, rindo de alguma piada interna. Sentei-me em um banco observando todos. Era um daqueles momentos raros de perfeita clareza, onde você percebe exatamente quão sortudo é. 4 anos atrás, minha família tinha um buraco. Uma irmã perdida, uma mãe eternamente de luto, uma criança crescendo sem conhecer sua tia. Agora estávamos completos. Mais do que completos, estávamos prósperos, crescendo, curando juntos. Carolina se sentou ao meu lado, seguindo meu olhar. No que você está pensando? Ela perguntou. Estou pensando em como é incrível que uma manhã comum de sábado, indo comprar um presente, mudou tudo, respondi. Se Sofia não tivesse reconhecido você, se não tivéssemos entrado naquela loja específica naquele dia específico, ela colocou a mão no meu ombro. Mas entramos, e ela reconheceu. Algumas coisas são simplesmente destino. Olhamos para Sofia, que agora estava empurrando Gabriel no balanço. Ela salvou nossa família, Carolina disse suavemente. Uma criança de 7 anos com olhos atentos e um coração puro. Ela viu o que nós, adultos, poderíamos ter perdido. Concordei, sentindo uma onda de amor pela minha filha. Sofia tinha sido o catalisador de tudo. Sua observação simples e direta havia iniciado a jornada de cura que transformou todos nós. Minha mãe se juntou a nós, sentando-se do outro lado de Carolina. Ela pegou a mão da filha, entrelaçando seus dedos. Vocês sabem qual é o dia mais feliz da minha vida? Ela perguntou. Não foi meu casamento, nem o nascimento dos meus filhos. Foi o dia em que Eduardo me mostrou a foto de Carol e eu soube, com certeza absoluta, que minha filha estava viva, que eu ia vê-la novamente, que nossas orações foram atendidas. E o meu dia mais feliz, Carolina acrescentou, foi perceber que não estava mais sozinha no mundo, que eu tinha uma família, que tinha um lugar para onde pertencer, que tinha pessoas que me amavam incondicionalmente. Nós 3 nos abraçamos,
lágrimas de gratidão escorrendo pelos rostos. Ao nosso redor, nossa família expandida, Fernanda, Sofia, Gabriel, representavam não apenas quem éramos, mas tudo o que havíamos superado juntos. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, embalamos nossas coisas. Gabriel estava sonolento no colo de Fernanda, Sofia segurava a mão de Carolina, e minha mãe caminhava ao meu lado, com um sorriso sereno no rosto. Estávamos voltando para casa, não apenas para as casas físicas onde morávamos, mas para o lar que havíamos construído uns com os outros. Um lar que havia sido quebrado e depois reconstruído, mais forte e mais resiliente do que antes. Um lar onde cada pessoa era valorizada, amada e necessária. E naquele momento, caminhando juntos pelo parque enquanto o dia terminava, eu soube com certeza que não importava o que o futuro trouxesse, enfrentaríamos juntos como uma família completa finalmente reunida.